Olá, paz do Senhor a todos. Hoje trago uma palavra para partilhar com vocês que é sobre oposição à reconstrução. Mas antes de começar, eu vou orar. Pai amado, antes de mais nada, venho pedir perdão pelos meus pecados, por pensamentos e ações e atitudes. Orar para que o Teu Espírito Santo possa me usar, Senhor, para que possa fortalecer muitas almas, meu Deus, abrir os olhos de entendimento, aumentar cada vez mais a nossa fé. E oro, meu Deus, para que Jesus seja sempre o centro das nossas vidas, Senhor. Que as pessoas te ponham em primeiro lugar nas suas vidas e que a palavra possa ser uma semente, Senhor, que vai crescer, que vai edificar, que vai abrir os olhos de entendimento, revelar e transformar, Senhor, o nosso caráter. E muito obrigada por tudo, pela oportunidade que nos dás, que me dás aqui, para eu sempre trazer uma palavra, Senhor, de edificação, para alcançar mais almas para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Muito obrigada, meu Pai. Amém. Então eu vou ler Neemias capítulo 4, que vai do 1, eu vou ler do 1 até 23. Então eu vou ler. Só a oposição à reconstrução. Quando Sambalat ouviu que reedificávamos o muro, ficou furioso, se indignou muito e zombou dos judeus. Disse na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria: que fazem estes fracos judeus? Será que vão reedificar o muro? Irão eles sacrificar? Acabarão a obra num só dia? Fez essa pergunta. Conseguirão vivificar as pedras que foram queimadas? Tobias, o Amonitas, que estava ao seu lado, disse: ainda que reedifiquem, vindo uma raposa derrubará o seu muro de pedra. Ouve o nosso Deus, pois somos desprezados. Faz que sejam um despojo numa terra de cativeiro. Não cubras as suas iniquidades, nem se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram ira na presença dos edificadores. Assim reedifiquemos o muro até metade da sua altura, em toda a sua extensão, pois o povo se dedicou ao trabalho. Quando, porém, Sambalat, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que ia avante a reparação dos muros de Jerusalém e que já as brechas se começavam a tapar, iraram-se muito, uniram-se todos para virem atacar Jerusalém e criar confusão contra ela. Nós, porém, oramos ao nosso Deus por causa dessa ameaça, pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então disse Judá: desfalecem as forças dos carregadores e os encobros são tantos que não poderemos edificar o muro. Os nossos inimigos também disseram: antes que saibam ou vejam qualquer coisa, entraremos no meio deles e os mataremos e poremos a fim à obra. Então os judeus que habitavam perto deles vieram e 10 vezes nos disseram: eles nos atacarão de todos os lugares onde moram. Pelo que pus guardas atrás dos pontos mais baixos do muro, e nos lugares abertos dispus o povo segundo as suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Depois de inspecionar a situação, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, pelejais por vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Ouvindo os nossos inimigos que estávamos informados e que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltámos todos ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhavam na obra, enquanto a outra metade empunhavam lanças, escudos, arcos e couraças. Os chefes apoiavam todo o povo de Judá, que edificava o muro. Os que transportavam material com uma das mãos realizavam o trabalho e com a outra seguravam uma arma. E os edificadores, cada um trazia a sua espada, a cinta, e assim edificavam. Mas os que tocavam trombeta estavam junto de mim. Então eu disse aos nobres, aos magistrados e aos restos do povo: a obra é grande e extensa, e nós estamos separados uns dos outros ao longo do muro. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, metade deles, e empunhavam as lanças desde a subida da alva até a saída das estrelas. Também nos tempos eu disse ao povo: cada um com seu ajudante fique em Jerusalém, para que de noite nos sirva de guarda e
e de dia trabalhem. Eu, os meus irmãos, os meus homens e os guardas me seguiriam, não largávamos as nossas vestes, e cada um lavava as suas armas, mesmo quando ia às águas. Então, por que eu trouxe essa palavra? Não sei se vocês sabem sobre Neemias, que era um homem temente a Deus, muito temente a Deus mesmo, um homem cheio de fé. Ele trabalhava para o rei, ele era copeiro do rei, servia o vinho, né? O rei que se chama Rei Artaxerxes. Porque quando ele houve um dia que ele estava, quando ele trouxe o vinho, né? O vinho para o rei, o rei notou que ele estava muito triste, disse: não estás doente ou algum problema do coração? Então o rei perguntou a Neemias. Então Neemias orou a Deus, primeiro orou a Deus, depois o rei perguntou: o que é que queres que eu faça? Então ele explicou que as muralhas estavam destruídas, né? Que eram dos seus antepassados, ou seja, em Judá, ao sul, onde estava assolada. Então o Neemias queria edificar as muralhas, reconstruir. Ele queria reconstruir aquilo que foi destruído, né? Então ele pediu a permissão do rei para ele poder ir no lugar dos seus pais, onde estava assolada as muralhas. Ele tinha aquela coisa, Deus tinha aquele propósito mesmo para reconstruir aquilo que foi destruído, reedificar as muralhas. Então ele pediu permissão ao rei para ir ajudar, para poder ir, pediu permissão, autorização, a carta e tudo, para poder ir. Então ele incentivou, quando ele foi para ajudar, ele incentivou os seus irmãos para erguerem-se, reconstruir as muralhas que foram destruídas. Então, mas quando os inimigos ouviram isso, houve pessoas que não gostaram, porque a gente sabe que quando temos alguma coisa para fazer, algum sonho, o inimigo tenta sempre frustrar, né? Então usou Sanbalat, porque aqui diz que quando Sanbalat ouviu que reedificavam o muro, ficou furioso. Que edificava o muro, ficou furioso e indignou-se muito e zombou dos judeus. Mas Neemias, com aquela determinação, incentivou os irmãos para lutarem pelos seus filhos, pelas suas famílias. Enquanto eles reconstruíam os muros, eles ao mesmo tempo lutavam com a espada, havia uma organização. Porque o Neemias confiava em Deus, Neemias sabia que Deus tinha aquele propósito, confiou, porque eles foram envergonhados quando foi assolado, né? Quando as muralhas foram assoladas, foram destruídas, né? A gente já sabe naquele tempo o que é que aconteceu. Então eles zombavam dos judeus, os inimigos começaram a zombar deles, eram desprezados. É isso. Então, por que eu escolhi essa palavra que me veio, que Deus falou, porque fala o meu coração? Que muitas das vezes, quando nós estamos a construir sonhos, temos algum plano, nós devemos pôr tudo, esses planos, mesmo na presença de Deus. Não fazer, porque nada nós podemos fazer sem Deus. Algum sonho, alguma decisão que nós temos que tomar, ou alguma coisa, né? Algum projeto. Então a gente tem que sempre pedir direção de Deus. Deus tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Então o Neemias tinha aquele desejo de reconstruir os muros, aquelas muralhas, foram aquilo que foi destruído dos seus antepassados. Era a cidade que foi assolada, como aconteceu, que foi destruída, né? A gente sabe, né? Então os judeus eram humilhados, então eles queriam reconstruir os muros. Que estava assolada, aquela cidade estava assolada depois daquilo que aconteceu, né? E então Neemias, a gente incentivou o povo a lutar. Eles estavam para não temer, porque muitas vezes a gente temos algum sonho, alguma situação que temos, algum projeto, a gente tem medo. Será que eu vou conseguir? Ou mesmo a gente pode ouvir as vozes, a oposição das pessoas. Tu não vais conseguir, estás a perder tempo. Vou-te dar um exemplo, estás a perder tempo, não vais conseguir. Eu escolhi essa palavra, esse tema de reconstrução, por causa disso, né? Que dá exemplo dos inimigos que eram contra Neemias e os seus irmãos reconstruírem as muralhas, os muros que foram destruídos. A cidade estava assolada, né?
por causa de nós sabemos o que é que aconteceu há muito tempo, né? Que foi destruída as muralhas, que é isso tudo, de Jerusalém. Então, é isso. Muitas das vezes nos frustra. As pessoas vêm nos frustrar os nossos sonhos, as pessoas são usadas pelo inimigo para não nos incentivar, né? Então vem aquele medo, mesmo o inimigo, vem aquele medo, tu não vais conseguir. Diz aquela coisa que vem, as vozes que vão tentar nos desencorajar e acabamos por não desistir, é isso. Então nós não devemos desistir. Assim como Neemias. Neemias também, quando eles viram que os inimigos eles levantaram contra eles por causa que iraram-se porque eles estavam a reconstruir os muros de Jerusalém, e viram que as brechas já estavam a tapar, iraram-se muito, viram que eles estavam a conseguir, que Deus era com eles, com aquele povo. Os inimigos iraram-se, tentavam planear para poder planear algo que é para impedir para que esses muros de Jerusalém para não serem reconstruídos. Então tentou impedir, os inimigos tentaram impedir, mesmo atacar, mesmo de surpresa, mas eles foram prudentes, Neemias foi prudente, Neemias incentivou o povo sim, o povo ficou com medo, já achava, os inimigos vão nos atacar, as pessoas não confiam no nosso Deus que é maior, que aquele que tem poder sobre todas as coisas, que é maior. Não temais, lembrais do Senhor. Ele diz, não temais, lembrais do Senhor, grande e temível, e peleja por vós, irmãos, vossos filhos, vossas filhas, peleja por vossos irmãos, por vossos filhos, para nós não temermos. Ele diz, não temeis, lembrais do Senhor que é grande. Ele é grande e temível. Ele tinha aquela confiança que Deus é maior que tudo, é invencível. Então, assim somos nós, que quando nós temos mesmo uma casa, algum plano, alguma decisão, a gente tem que pedir direção de Deus, se é da vontade de Deus, porque nós não podemos planear nada, mas Deus tem que estar também no nosso plano, na nossa vida, nas nossas decisões, ou mesmo algum sonho que a gente tem para fazer, ou alguma coisa que a gente quer que seja concretizado cedo, também se tem que ver se é de acordo com a vontade de Deus. Nós não devemos ouvir as vozes negativas, nós devemos ir em frente, algum propósito também que Deus tem, que às vezes o inimigo vai tentar querer impedir. Nós temos que seguir aquele propósito que Deus tem para nós, obedecer, crer, não duvidar no nosso coração, e porque eu sei que vai haver vozes para não incentivar a pessoa, vozes negativas. A última palavra de Deus, nós temos que confiar que Deus, porque as promessas, a gente tem que crer nas promessas que já estão na palavra de Deus, que Deus prometeu, temos que confiar e saber que Ele é maior que tudo. Assim como Neemias não temeu, foi até o fim, e eles conseguiram reconstruir as muralhas de Jerusalém, que foram assoladas. Conseguiram. Então, por causa da fé, da determinação, eles foram prudentes, vigiaram quando os inimigos também iam atacar. Assim somos nós também. Eles prepararam, porque agora vai construir uma casa onde não tem Deus, os inimigos atacam. Por isso é que todos os planos, todas as nossas coisas, os projetos, a gente tem que entregar na mão de Deus. Se é da vontade de Deus, temos que confiar e entregar, porque nós não podemos fazer nada sem Ele. Sem Deus nada nós podemos fazer. Então nós temos que confiar naquele que criou o céu e a terra e o mar e tudo que nele existe, que Jesus é conosco. Então, muitas vezes a gente acaba por desistir de sonhos, por causa que a gente ouve as vozes negativas, não vale a pena, não vais conseguir, isso vai trazer problema. Não, se é da vontade de Deus, a gente confia, não há nada que vai frustrar os planos de Deus. Aquele projeto, se é de acordo, se é aquilo que Deus quer. Não há nada que vai impedir o propósito de Deus ser cumprido. Então nós temos que confiar, não duvidar no nosso coração, porque nem acreditar na mentira, nas vozes que vêm para tentar nos desanimar, fazer-nos desistir, ou mesmo numa situação difícil, tribulação, onde a gente vê que parece que nada está a acontecer. Não, nós temos que confiar que Deus está no controle de tudo, que nós não devemos temer os homens. Ele disse, não tememos os homens. Como Neemias disse, teve aquela fé, era um homem temente a Deus, não duvidou, ainda deu força aos irmãos, e eles conseguiram, lutaram em união, fizeram tudo em união, conseguiram, crendo naquele Deus que é maior que tudo, porque Ele é maior do que aquele que está no mundo. Então,
É essa palavra que eu quero deixar aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido que não desistam dos vossos sonhos. Se é um sonho que é de acordo da vontade do mesmo projeto, ou se é para uma família, ou um lar também, tudo tem, a Deus tem que estar sempre nos nossos planos, porque sem Deus nada nós podemos fazer. Sem Cristo nada somos. É como se fosse um vazio, um vazio. Então nós temos que confiar que Deus está no controle de tudo, seja alguma situação, seja algum projeto que tens na tua vida. E não devemos não ouvir as vozes negativas, nem as vozes que se opõem, ou os inimigos que querem coisas, que querem o mal para as pessoas. Então nós temos que confiar em Deus, pôr a nossa confiança nele, não temer os homens, mas confiar naquele que criou o céu e a terra, confiar em Jesus, aquele que entregou a sua vida por nós, entregar tudo na mão dele, ou algum plano, alguma decisão, mas temos que vigiar, né? Vigiar em oração, meditar na palavra, buscar a Deus, sermos prudentes, assim como também Neemias foi prudente. Mesmo que venha, os inimigos tentaram desencorajar, tentaram atacar, ainda assim eles foram prudentes, eles unidos, confiando em Deus, conseguiram reconstruir o templo, conseguiram reconstruir as muralhas que foram assoladas. Assim, é isso que eu quero deixar aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Não desistam dos sonhos, do propósito que Deus tem para a nossa vida, aquilo que Ele quer, mesmo alguma coisa, se é de acordo com a vontade de Deus, é claro. Mesmo algum projeto, sempre a gente tem que entregar na mão de Deus, ou alguma coisa, alguma decisão, ou então alguma coisa que a pessoa tem que realizar. Às vezes diz, não faz isso, sabe lá se vai dar certo, sabe lá se tem mal. Não, às vezes a gente não sabe o coração da pessoa, se a pessoa não quer que a pessoa avance. Nós temos que confiar em Deus, pedir direção de Deus. Será que isso é da tua vontade? E se é da vontade de Deus, não devemos ouvir as vozes negativas, temos que ir em frente e confiar, porque nós sabemos que tudo na vida, não é as coisas, quando a gente quer obter uma coisa, as coisas não caem do céu, não é assim, né? A gente também tem que fazer a nossa parte, né? Buscar a Deus, confiar, não temer. Eu estou a falar isso também para vocês, mas também serve para mim. Temos que confiar em Deus, entregar tudo na mão de Deus, os nossos planos, projetos na mão de Deus, e confiar que Ele está no controle de tudo. Então é isso que eu quero deixar aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, que possa ter sido uma palavra de edificação, de também dar-vos ânimo e encorajar também a vocês a não desistirem dos vossos sonhos. Se é da vontade de Deus, vão em frente, entregam tudo na mão de Deus, não ouçam as vozes negativas. É isso. Que Deus os abençoe e que fiquem na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo.